Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E coração arrependido, vida arrependida, deve nos levar a uma mudança de hábito. E a mudança de hábito só é possível mediante uma mudança de consciência, a qual só se dá mediante o convencimento de que aquilo que nós estamos fazendo não faz sentido, não é justo, não é lícito, não é verdadeiro e com isso mudamos a nossa forma de ser. Muitas vezes as pessoas podem ter a ideia de que arrependimento é cara triste, feição abatida, perda de alegria. Não, muito pelo contrário. O arrependimento, ele vai nos trazendo a um processo de conversão, a qual nós atingimos um ponto de alegria, pois nós vamos nos encontrar no próprio Jesus, que é a alegria de nossas vidas. Isso falando parece muito fácil, mas somente nós sabemos dos nossos desafios espirituais, desafios da vida, mas é preciso insistir num caminho diferente, numa mentalidade diferente. E nesse sentido, a caminhada quaresmal é um apontamento para essa mudança de postura, de hábitos. E com isso, na primeira leitura de hoje, de Jonas, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10, se concentra na experiência pessoal do profeta, onde Jonas foi chamado por Deus para pregar contra Nínive, capital do Império Assírio, um povo inimigo de Israel. Inicialmente ele foge para Tarsis, conforme está no versículo 3, mas após ser lembrado do que ele deve fazer, ele é lançado ao mar e passa 3 dias no ventre do grande peixe, conforme está no capítulo 2. Ele é resgatado e recebe uma segunda chamada de Deus. Nós já podemos fazer inicialmente aqui um paralelo com a própria trajetória do ser humano, onde nós somos chamados a algo, temos a experiência de salvação. Vejamos que aqui, passar 3 dias no ventre do grande peixe já pode fazer um próprio pré-simbolismo de Jesus, os 3 dias para que ele então ressuscite. Jesus ele desce à mansão dos mortos, passa por uma situação de sofrimento, mas depois ele se reergue, assim como Jonas. E há uma possibilidade de segunda chamada, e assim para nós. Nós temos a nossa segunda chamada a partir da nossa experiência de salvação. E com isso, onde nós temos nos versículos 1 e 2 o chamado renovado, né? A palavra do Senhor é uma expressão comum para indicar que Deus comunica uma missão profética. Aqui a ordem é dada pela segunda vez, mostrando a paciência de Deus. Levanta-te, vai. É um imperativo duplo, indicando urgência e obediência imediata. Existe a possibilidade de uma nova chance. E, consequentemente, nós temos no versículo 3 a obediência de Jonas. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. E muitas vezes nós somos relutantes com a palavra do Senhor. Queremos mudança, mas temos dificuldade em mudar, ou não persistimos na mudança. Mas aqui Jonas obedece. 3 dias de caminhada. Aqui pode indicar a expressão da extensão da cidade, ou o tempo necessário para pregar em toda a cidade, ou apenas apontar também para um sentido espiritual, teológico, no qual que esses 3 dias também nos remete os 3 dias até a ressurreição. Ou seja, um profundo cenário de mudança de vida, mudança de tudo o que existe. E aponta também que a misericórdia de Deus não tem fronteiras, a conversão exige ações concretas, não basta dizer que crê, é necessário mudar de vida, não basta apenas um jejum num período de tempo, mas é preciso uma mudança de vida, que o jejum verdadeiramente nos leve a uma mudança de vida.
O jejum nunca é finalidade. Ele é sempre um meio, um caminho para o qual nós conseguimos, então, aperfeiçoar as nossas atitudes. E nesse sentido, a primeira leitura de hoje tem uma ligação direta com o evangelho de hoje, onde em Lucas capítulo 11, dos versículos 29 ao 32. Essa passagem dentro do ministério de Jesus, quando ele repreende a geração incrédula que exige sinais, mesmo depois de ter realizado diversos milagres. E aqui Jesus menciona o sinal de Jonas, estabelecendo uma ligação direta com a leitura, a primeira leitura de hoje. E vejamos bem, as pessoas querem sinais, mas após Jesus fazendo todos aqueles milagres, mas vejamos bem, eles querem sinais, mas e a conversão? Como que fica? E os aspectos de mudança de vida? Muitas vezes, às vezes hoje as pessoas querem um sinal externo, que Deus faça alguma coisa, mude a realidade, mude o destino das coisas, mas e a mudança de postura, de vida? Isso também já não é um grande sinal? A partir do momento que nós conseguimos mudar a nossa mentalidade, o termo conversão em grego quer dizer metanoia, mudança de consciência, onde você deixa de habitar e vivenciar aquelas coisas antigas e agora aqui muda para coisas novas. Essa é a proposta da nossa caminhada. Mas Jesus aqui adverte, no versículo 29, que ele diz: geração má. É uma expressão forte indicando a corrupção espiritual do povo, que apesar de ver milagres, continua incrédulo. Apesar de saber da necessidade de mudança, persiste no caminho de autossuficiência. E quando Jesus faz esse comparativo, Jonas foi um sinal, ele tornou um sinal de conversão, Jesus aponta para a necessidade de conversão. E ele também aqui se coloca ao falar sobre a sabedoria da rainha do sul, a rainha de Sabá, que busca a sabedoria de Salomão, conforme no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos 1 ao 10. Jesus se coloca e se declara superior ao próprio Salomão. Eis que alguém maior do que Salomão, pois ele não apenas ensina sabedoria, é a própria sabedoria, conforme nós podemos ver na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 24. E nesse sentido, a principal diferença é que os ninivitas, mesmo sendo pagãos e não tendo visto milagres, se converteram com a simples pregação de Jonas. Por outro lado, os contemporâneos de Jesus, mesmo tendo presenciado sinais e maravilhas, continuaram incrédulos, e isso mostra a dureza do coração do povo de Israel naquela época. Mas vejamos, não é somente naquela época. Nós já escutamos muito sobre Jesus, nós já tivemos várias experiências de vida, as quais poderiam nos levar a acreditar mais e, consequente, a sermos diferentes. Mas ainda, muitas vezes, o ser humano tem uma dificuldade profunda. Ele fica agarrando as justificativas, as desculpas para não mudar. E muitas vezes esse não querer mudar pode até levar a um aspecto de soberba. Ficar todo momento querendo sinais nos coloca muito no aspecto de exigência com Deus. Não sejamos exigentes com Deus, sejamos exigentes com nós mesmos, no sentido que devemos continuadamente buscar uma vida de mudança e aperfeiçoamento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.